Qual é o erro mais comum que vocês veem nos corredores que treinam muito direitinho, fazem tudo certo, e mesmo assim acabam se lesionando? É importante a gente entender que a lesão, ela não é uma causa, não existe uma causa só de lesão. Existe todo um sistema que leva a se lesionar. Tem uma autora brasileira, que é a Natália, que ela é super bem vista no meio dos fisioterapeutas e médicos, que ela criou um sistema complexo de lesões. O que é isso? É diferente dos sistemas complexos usados para treinamento, né? Ela demonstrou que a lesão depende de vários fatores, ela é multifatorial. Então, depende do volume de carga, depende do sexo, se é homem, se é mulher, depende da idade, depende se a pessoa já teve uma lesão ou não, porque às vezes o fato de ter uma lesão já te propicia ter outras, né? Depende da qualidade do sono, de alimentação. Então são várias coisas, e o interessante é que essas coisas são dinâmicas. Numa semana pode ser isso, noutra, a mulher, por exemplo, numa semana ela está super bem, na outra semana não dormiu bem, ou entrou no ciclo pré-menstrual, já mudou, já balançou, e talvez isso tenha pesado para ela vir a ter uma lesão, mesmo fazendo tudo direitinho. Eu acho também que entrando num desses fatores que ele comentou agora, que é um erro muito comum, é subestimar a carga, né, o volume, né? Eles aumentam muito o volume. Meu treinador me deu 5, vou correr 8, vou correr 10. Não, meu treinador me deu para correr 5 e 10, eu vou lá e corro 4 e 30. Então, isso é uma resposta muito grande para o corpo. Imagina, 1 quilômetro correndo numa intensidade grande em tanto tempo. Então, esses erros são bem comuns deles chegarem aqui. Eu treino de tiro, né? Geralmente a gente sente, os pacientes vêm muito por causa devido ao treino de tiro, que é bastante intensidade, né? Mas os erros mais comuns a gente vê isso. E a gente vê também a questão eles acharem que o tênis vai resolver tudo. É um erro muito comum. Vou trocar de tênis então. Esse tênis aí não tá tão macio, acho que é o outro tênis, vou trocar. É um erro comum que eles falam, eu troco de tênis toda hora. Estou com dor no pé, acho que é o tênis, vou trocar o tênis. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que é mais ou menos isso, que os erros comuns que a gente vê muito aqui. Subestimar também a treino de força, que a gente já comentou, mas também, não vou treinar só corrida. Não, tem que treinar força também, é uma coisa que é muito importante, é um erro que é comum que a gente tem visto aqui. E eu acho que o déficit calórico, né, também poderia ser um Também, fator. muito, Acho bem muito, importante. muito. A suplementação é muito importante, né? A gente vê, e ainda mais em dia úmido, um dia que tu vai suar muito, é uma prova muito longa, né? É muito importante essa questão da alimentação, da nutrição durante a prova. Aqui eu vou falar, vocês têm muita propriedade para falar sobre isso, né? Dá para tratar atleta lesionado sem parar totalmente? E quando isso é possível? E também quando isso é irresponsabilidade? Porque não existe uma regra, né, universal, assim. É muito variável isso. Voltamos já com a que a gente comentou já sobre não parar de correr, e é exato isso, a gente continua andando numa sobrecarga, ele tem que continuar correndo, mas essa gestão de performance, o quanto que ele pode continuar correndo ou não, né? O volume ou intensidade, isso é tudo tanto pelo treinador e como o físio, né? Essa conversa que é a multidisciplinaridade, que é muito importante, que a gente vê cada vez mais que a gente tem essa troca aqui com os professores e nós físios aqui, a gente tem essa troca muito importante. Então, isso é muito importante porque todo tecido se adapta a uma certa carga e uma intensidade. O tendão é um jeito, o ligamento é um jeito, o osso é um jeito. Então, as propriedades biomecânicas de cada tecido são diferentes, dependendo de cada sobrecarga que vai ser utilizado e o quanto que ele pode dar de carga. Isso, tanto a gente pode aumentar a cadência, que a gente sabe que aumentando a cadência, tu diminui um pouco a sobrecarga, é um dos melhores variáveis biomecânicas para tu alterar um pouco a marcha e tirar um pouco de dor do paciente. E outras coisas que a gente pode fazer também, que é linkado com o paciente, é fazer entender, tirar essa parte da cinesiofobia, que muito eles ficam nessa questão, então eu tenho que parar total, não posso fazer mais nada, eu vou ficar só em repouso, né? E a gente fala que a dor, né, o sintoma, né, o repouso não cura o sintoma. Então, repouso cura sintoma, mas não cura a função, né? O que é o que gerou a sobrecarga, tu entende? Isso que é. Então, a gente não fica pensando na consequência. A dor é uma consequência. Tô com dor. Beleza. Se tu tomar um anti-inflamatório, se tu fizer um repouso, tu fazer um gelo, vai passar o sintoma, beleza. Tá, e o que gerou essa dor? Entendeu? Qual que foi o déficit funcional? Ali que tá o problema, ali que a gente tem que entrar, né? Que é importante da fisioterapia, a gente, para fazer um trabalho de mobilidade, dar uma sobrecarga que não
passa aquela linha que eu comentei já do Scott Dye, que é o quanto de equilíbrio, né, da adaptação, quanto de carga que tu dá para dar aquele tendão, uma isometria de tantos segundos, ou um leve rope, um salto, ou uma sobrecarga numa cama elástica, algum estímulo específico. Isso a gente consegue ver e adaptando com a individualidade de cada um, né? Isso aí é uma outra coisa que a gente vai falar depois. E esse aí é um dos motivos que se fala muito na nossa área, que fisioterapia é treinamento na presença de lesão. Ou seja, a pessoa está com algum tipo de lesão, vamos fazer um exemplo um pouco mais específico, que está um pouco na nossa realidade agora, que tem uma galera no ciclo para maratona agora, que vai ter daqui a pouco aqui em Porto Alegre, 2 maratonas importantes, e aparece alguns pacientes aqui com canelite. A canelite, ela vem de algum tipo de sobrecarga, né? E a pessoa está preocupada com o ciclo. E onde que entra isso, fisioterapia, treinamento onde entra isso, que fisioterapia é treinamento na presença de lesão? É a gente mudar o estímulo. Ela precisa manter o condicionamento. Então é o seguinte, não pode impacto, a gente vai conversar com o teu treinador e tu vai fazer uma sequência que tu precisa de estímulos na bike. Vai treinar na bicicleta. Corredor não gosta muito. Não, beleza, corredor quer correr, mas olha só, agora, por um determinado período de tempo, para a gente fazer as manutenções que a gente precisa das tuas capacidades físicas, tu vai fazer um treino na bicicleta, para te não perder, para daqui a pouco tu começar a voltar para a corrida de forma progressiva, conforme teu corpo permitir, e ir evoluindo cada vez mais. Então, por isso que a gente fala, não é que fisioterapia é ficar parado na maca, bem pelo contrário, onde é pau na máquina, é fazendo exercício, só que a gente adapta isso para aquela realidade. Mas isso a gente vê muito pouco, né? Porque tá com dor, para. Tá com Exato. dor, para. Aí vai voltar a sentir a dor, porque como vocês falaram, né? Aonde tá as deficiências, aonde tá as capacidades que precisam ser trabalhadas, não foram. Esse é o problema de parar, porque aí tu tem uma dor, tu começa a diminuir a capacidade, aquele tecido ele já tá sensível, já tá machucado, e o que tu faz? Tu entra em repouso. Quando tu entra em repouso, tu tá diminuindo mais ainda a capacidade daquele tecido e dos outros. Então a gente sempre tenta fazer esse ajuste, essa adaptação. Às vezes é possível, às vezes tem resultados fantásticos, às vezes não, às vezes tem alguma coisa, um problema um pouco mais sério, realmente precisa parar. Mas na grande maioria das vezes, principalmente se a gente identifica isso de forma precoce, que nem a gente falou anteriormente, a gente faz essa adaptação rápida e logo já volta para os treinos normais de corrida. Muito bem. Claro que tem algumas patologias, até acho legal vocês falarem, algumas que tem que parar, né? Você falou, por exemplo, imagina uma fratura de estresse, alguma coisa assim, né? Tem algumas coisas. Algumas mais agudas também, talvez não é tão comum, mas às vezes treino de tiro que acontece, às vezes as pessoas fazem algumas lesões musculares. Se tu tem uma lesão muscular aguda ali, de uma gravidade moderada, de repente, tem coisas que não tem que fazer. Ou até essas outras, para quase tudo a gente consegue adaptar, tá? Se a pessoa sabe nadar, vai nadar. Ou sabe andar bem na bicicleta, consegue fazer um treino bom na bicicleta, vai para bike. Olha, praticamente tudo a gente consegue adaptar. Dificilmente a gente não consegue adaptar algum tipo de lesão dessa maneira. Eu acho que isso é a grande diferença da fisioterapia atual, principalmente fisioterapia focada no esporte. Antigamente era parar. O médico mandava parar e para. Agora não. Às vezes a gente tem que proteger mais a região um pouquinho, mas continua trabalhando o geral. Né? Nem o Thiago disse, sabe nadar, nada. Sabe pedalar? Pedala. Vai, pode pedalar na rua, pode pedalar, mas tem que estar sempre ativo. Movimento cura? Movimento cura. É o famoso cross-training, né? Cross-training. Eu vi uma fotinha do Kipchoge na bicicleta pedalando, e a gente fica pensando, pô, ele também pedala, ele corre. Então, vários atletas de alto nível, a gente foi ver, eles fazem a parte do exercício aeróbico também adaptado em água ou em pedal, né?